A graça e a paz, irmãos, em nome de Jesus. Se você aí parou para assistir esse vídeo, eu quero aí agradecer a você de coração. E se você já é inscrito no canal, Gustavo Marques Cristo e o Reino, quero também agradecer e que você aí possa nos ajudar a divulgar o canal e o conteúdo que é o mais importante do canal. O mais importante não é o meu nome, mas é o nome do Senhor, a palavra do Senhor que está sendo ministrada aqui. E o Senhor tem nos dado uma direção, continua nos dando essa direção muito, muito clara, de nós gravarmos vídeos em sequência, né? Como série. E eu quero hoje, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça aí, eu quero iniciar aí uma série falando sobre o tema Casa de Deus. E é tão interessante, irmãos, eu quero aqui fazer esse primeiro vídeo, eu quero ser aqui bem didático, quero ir com calma, fazer um primeiro vídeo como uma introdução e entendimento ao tema, né, Casa de Deus. Né? É claro que aqueles que acompanham os vídeos do canal, creio que já captaram aí no espírito o entendimento que temos sobre casa de Deus, sobre igreja, corpo de Cristo. E todos esses entendimentos, irmãos, estão fundamentados, baseados na nova aliança em Cristo, ou no novo pacto. Nessa nova aliança, nesse novo pacto em Cristo, que basicamente ele iniciou-se ali depois da cruz, né? Na morte de Jesus na cruz termina o fim da antiga aliança, e na ressurreição de Cristo inicia-se uma nova aliança em Cristo, um novo pacto em Cristo. E aí, o que eu quero dizer, irmãos, é que algumas realidades da antiga aliança, que, como já falamos aqui no canal, o Antigo Testamento ele é recheado de sombras, figuras, tipologias que apontavam para algo superior, algo maior, né? Como nós vamos encontrar, irmãos, uma das cartas, dos livros mais importantes do Novo Pacto, na Nova Aliança, é o livro de Hebreus. E eu sempre recomendo, são 13 capítulos, ler Hebreus aí, se possível, toda semana ou uma vez por mês, no mínimo, ler Hebreus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o autor do livro de Hebreus, esse autor que nós desconhecemos, existem muitas suposições, muitos candidatos a serem o autor do livro de Hebreus, mas eu creio que nós vamos saber isso só em glória e na glória com Cristo. Mas provavelmente, muito provavelmente, que o autor de Hebreus, irmãos, era um especialista, né, sobre a antiga aliança, sobre os assuntos sacerdotais. E só para terminar esse meu comentário aqui inicial, por que eu citei o livro de Hebreus? Por causa que ele vai dizer, você vai ver ele falando que Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Arão, Cristo é maior do que o sacerdócio levítico, Cristo é maior que Abraão. Se você ler atentamente o livro de Hebreus, você vai ver que o autor de Hebreus, ele pontua Cristo definitivamente como maior do que tudo na antiga aliança. Então tudo aquilo que eu chamo de maquete, de miniaturas de Cristo na antiga aliança, apontavam para uma realidade, era uma sombra de uma realidade maior, que é Cristo na nova aliança, no novo pacto. E uma dessas realidades, irmãos, inegavelmente é sobre a casa de Deus. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui, nesse primeiro vídeo, que eu denomino aí como um vídeo introdutório ao assunto, para que, se caso você não está acostumado com essa linguagem, com esse entendimento, você possa aí examinar as escrituras durante a semana, depois que você assistir esse vídeo. Eu quero ler um texto bem conhecido, muito famoso, do Antigo Testamento, que é o Salmo 122. Amém? E o Salmo 122 é muito citado em aberturas de reuniões, de cultos, de igreja,
Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Nitidamente, na antiga aliança, havia uma casa física, uma casa geográfica. E essa casa, ela estava ali sendo representada pelo tabernáculo no deserto, tabernáculo de Moisés no deserto, que era o tabernáculo de Deus, na verdade, e também o templo de Salomão, cuja planta desse templo quem recebeu foi Davi, o rei Davi, que intentou em seu coração fazer uma casa para Deus habitar. Então, resumidamente, irmãos, na antiga aliança, a fala era essa, o entendimento era esse: vamos à casa do Senhor, apontando para um lugar aonde todos iam, irmãos. Então, olha que tremendo, irmãos, quando nós entendemos a realidade do novo pacto, também aqui de forma bem breve, irmãos, não dá para aprofundar muito, porque senão o vídeo acaba ficando muito grande, muito extenso. Mas quando nós vemos o funcionamento do antigo pacto, da antiga aliança, nós vamos perceber que tudo girava em torno desse tabernáculo, desse templo. Qual era o viés, qual era a via? Todos afluindo para o templo. As pessoas iam para o templo. Esta era a vida na antiga aliança. Era essa a rotina, o cotidiano da antiga aliança, irmãos. Era tudo afluindo para um lugar, o templo. Físico, material. Se você ler o livro de 1 Reis, capítulo 6 e 7, desde o 5 de 1 Reis, você vai ver a construção desse templo. Como que era feita, irmãos, a construção desse templo? Ele era feito por mãos humanas que entalhavam as pedras lá no monte, na pederneira. Você vai ver isso em 1 Reis, capítulo 5, 6 e 7, até a inauguração do templo. Então, como que essa casa foi edificada? Essa casa, irmãos, foi edificada por mãos humanas. Pedras mortas. Pedras sem vida. Pedras físicas. Isso é muito importante de entender. Porque depois da cruz muda. Depois da cruz, irmãos, nós vamos ter uma outra realidade. Depois da cruz, irmãos, nós vamos ter a pedra fundamental no terceiro dia, que é Cristo. Na ressurreição de Cristo, ele é a pedra fundamental, o fundamento da nova casa de Deus, digamos assim. Dessa casa agora não mais física, mas uma casa espiritual. E eu não estou aqui, irmãos, pelo amor de Deus, anulando o fato de congregar, de Hebreus 10, 25, de forma alguma. O que nós precisamos entender que agora, e é isso que eu quero salientar, é que agora nós somos as pedras que formam esse templo. E aliás, irmãos, esse templo ou tabernáculo, ele está sendo edificado justamente a partir do terceiro dia depois da cruz, na ressurreição de Cristo. Todas as pessoas que se converteram e que estão se convertendo a Cristo, agora nesse exato momento, desde o terceiro dia, do domingo da ressurreição, estão formando a casa de Deus. E quando essa casa fica pronta, assim como aconteceu lá em 1 Reis 7, a glória de Deus descerá sobre essa casa. Amém, irmãos? Essa casa pronta, depois que a casa fica pronta, a glória de Deus descerá sobre ela. E essa casa está sendo edificada por Cristo. Então, de forma alguma, eu estou aqui anulando ou falando contra um local de reunião.
reuniões. Como eu falei num dos vídeos agora recentemente, o lugar no qual nós congregamos, o prédio físico, o depósito, o galpão, o salão, seja lá qual for o nome, a catedral, aquilo ali só é igreja porque nós estamos ali na hora da reunião. Eu só quero dar um exemplo. Se nós cultuarmos a Deus debaixo de uma árvore, ali debaixo da árvore nós estaremos sendo igreja. Se nós estivermos cultuando ao Senhor debaixo de uma ponte, ali nós estaremos sendo igreja. Então, o prédio é o lugar onde a igreja se reúne. Então, o que isso nos ajuda? Gustavo, o que isso nos ajuda na vida espiritual? Ajuda no seguinte princípio, irmãos, que muito é falado. Nós temos que mudar a nossa fala de ir à igreja. Você precisa ir à igreja, eu preciso ir à igreja, como no Salmo 122. A nossa fala tem que mudar de ir para a igreja para nos tornar igreja. Agora nós somos a igreja. Tá bom, Gustavo, eu entendi. Então me mostra na Bíblia onde que está essa casa espiritual. Vamos lá, eu quero ler 2 textos com vocês. Hebreus capítulo 3. Vamos ler o primeiro texto, livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. A casa de Deus aqui era o povo de Deus lá no tabernáculo. Mas aquele como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. O versículo 6 é chave aqui. Cristo, porém, como filho, em sua casa. Opa! Então, o Filho de Deus, que é Cristo, tem uma casa. É o que o autor de Hebreus está afirmando para nós. Cristo, porém, como filho, filho de Deus, em sua casa. Ponto e vírgula. Agora vamos ver a qual casa somos nós. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, um detalhe importante, irmãos, aqui, que vai para chancelar aqui, que vai contra os desigrejados, a qual casa somos nós, está no coletivo, quando nós nos reunimos. É quando nós estamos congregando num prédio, num salão, num galpão, enfim. Ali nós somos, aqui que diz o texto, a qual casa somos nós. Está no plural, está no coletivo. Então aqui já fecha a porta aí para os desigrejados. Bem, o outro texto que eu quero ler é 1 Pedro capítulo 2, que já na minha Bíblia aqui, na Almeida Revista e Atualizada, a ARA, já no título, na epígrafe do capítulo 2 de 1 Pedro, diz assim: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Os crentes, nem preciso aqui eu ministrar, irmãos. Os crentes, nós, são a casa espiritual, não mais material, não mais feito de pedras mortas, pedras físicas, edificada em Cristo, que está sendo edificada em Cristo, irmãos, até que começou depois do 3º dia da cruz, o dia da ressurreição de Cristo, quando essa pedra fundamental foi lançada. Vamos ler o texto? Versículo 4 e 5. Chegando-vos para ele quem? Cristo, a pedra que vive. Agora a pedra fundamental, o alicerce dessa casa, não é um alicerce físico, natural, mas é um alicerce espiritual, é uma pessoa, é Cristo. O fundamento da igreja, o fundamento do tabernáculo de Deus, o fundamento da casa de Deus é Cristo. Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
Versículo 5 é chave. Também vós mesmos, como pedras vivas, pedras que vivem, pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Então aqui, irmãos, eu entro na reta final desse nosso primeiro vídeo, falando sobre essa casa de Deus. O apóstolo Pedro, o autor de Hebreus, duas pessoas responsáveis por um conteúdo tão importante das Escrituras, por uma porção tão importante das Escrituras, tão relevante, irmãos, que nos leva ao entendimento e à responsabilidade de que eu sou uma pedra que está sendo edificada, que faço parte dessa edificação coletiva, corporativa, que nós chamamos do Cristo corporativo, que está sendo edificado sobre a face da terra, irmãos. Então, como é importante nós entendermos esse aspecto? Perceba que no texto que nós acabamos de ler do apóstolo Pedro, ele vai falar que nessa casa espiritual agora, o modelo, o tipo de sacrifício não é mais matar animais, não é mais pegar o sangue de animais mortos e aspergir sobre o povo. Porque agora nós temos sobre essa casa o sangue do Cordeiro de Deus que foi morto, mas que ressuscitou. O sangue da redenção. Então, irmãos, isso é tão precioso que tudo agora, na nova aliança, no novo pacto em Cristo, depois da cruz, volta a salientar, antes da cruz é vamos à casa do Senhor, depois da cruz é eu sou a casa do Senhor. Nós somos a casa viva. Deus vive, o Deus vivo, vive numa casa viva. Aleluias! E aqui, irmãos, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar. E na semana que vem nós vamos dar sequência a esse assunto tão relevante, tão importante, irmãos, nesse tempo em que vivemos. Nós, a igreja, somos a casa de Deus. E esse Deus que é vivo, ele quer cada vez mais habitar nessa casa viva. A igreja deve ser a casa viva de Deus, somente pelo fato de que nela habita o Deus vivo, que produz vida, que dá a vida do seu Filho, que é Cristo, que é também a glória dessa casa. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Não existe casa de Deus sem glória de Deus. E a glória de Deus é Cristo, o seu Filho. Amém? Que Deus abençoe você. Não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário nesse vídeo e divulgue aí, irmãos, nas suas redes sociais, nos seus contatos, nos seus grupos, o conteúdo do canal. Que Deus abençoe você e até semana que vem. Deus abençoe.